Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal. Hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2016. Essas são imagens ao vivo da capital paulista. Falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite. Um guarda civil foi preso em São Paulo após ter confessado que armou uma emboscada para 5 jovens que foram achados mortos. Eles saíram para conhecer uma garota com quem conversavam pela internet, mas encontraram, na verdade, o guarda que queria vingança, já que uma das vítimas era suspeita de ter matado um GCM durante um assalto. Em Goiás, a Polícia Federal faz uma operação que investiga um grupo de extermínio formado por policiais militares. A suspeita é de que eles tenham matado mais de 100 pessoas. De acordo com a Polícia Federal, o grupo simulava que as mortes aconteciam em confrontos com as vítimas. Casos assim te fazem sentir medo dos agentes de segurança pública? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas redes sociais. Use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Sexta-feira marcada por paralisação de serviços públicos em vários estados. Profissionais da saúde, dos correios, bancários, motoristas e cobradores de ônibus protestam contra a PEC que limita gastos públicos federais. Efeito Trump e Petrobras. Dólar sobe mais de 4%, atinge R$ 3,50. E Bovespa despenca. E o adeus a Leonard Cohen, cantor e compositor canadense, morre aos 82 anos de idade. Divida sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa edição com informações do caso de um guarda civil que foi preso em São Paulo e confessou ter armado uma emboscada para 5 amigos que foram achados mortos. Pois é, eles saíram para conhecer uma garota com quem conversavam pela internet, mas encontraram, na realidade, o guarda que queria vingança. Foram horas de depoimento aqui na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. O guarda municipal de Santo André, no ABC Paulista, confessou aos investigadores que criou um perfil falso na internet com fotos de uma menina para atrair o grupo de jovens da Zona Leste para Ribeirão Pires. Os argumentos são indícios fortes de autoria. Ele fez o perfil, ele admitiu? Admitiu. E ele confessa o crime também? A morte? O crime ainda não, mas o perfil ele confessou. O principal alvo era Kaique Henrique Machado, de 18 anos, conhecido como Pirata. Os guardas suspeitavam da participação de Kaique na morte do GCM Lopes Sabino, de 30 anos, que trabalhava na segurança pessoal da prefeita de Santo André. O carro dele foi encontrado em chamas, no bairro Jardim Rodolfo Pirani, o mesmo onde moravam os 5 jovens assassinados. O GCM vai permanecer na cadeia por 30 dias. A prisão foi decretada pela Justiça de Mogi das Cruzes, cidade onde os corpos foram encontrados. O guarda trabalha na GCM de Santo André há 17 anos. Ele negou aos investigadores envolvimento com as mortes. A intenção, segundo o guarda que está preso, era identificá-los e prendê-los, mas que a situação saiu do controle. O guarda se recusou a dizer quem participou do crime. Os investigadores não descartam o envolvimento de outros GCMs e até de policiais militares no crime. Segundo a apuração do portal R7.com, os investigadores suspeitam que PMs e GCMs possam ter formado um grupo de extermínio para vingar a morte do guarda Sabino, exatamente como ocorreu em agosto de 2015 nas cidades de Osasco, Barueri, Itapevi e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Na época, em 5 dias, 32 pessoas foram executadas em vários pontos diferentes. Outras 9 pessoas ficaram feridas. No caso dos 5 jovens da Zona Leste, o DHPP apura se a munição de pistola .40 comprada pela PM e pela Polícia Civil, encontrada ao lado dos corpos, foi deixada ali apenas para confundir os investigadores. Essas cápsulas aparentam ter sido recarregadas e as polícias de São Paulo não usam munição recarregada. Um laudo específico foi solicitado ao Instituto de Criminalística, que deve confirmar que eram balas recarregadas. No início da noite, parentes e amigos dos 5 jovens invadiram o saguão da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, no centro da cidade, em protesto pelas mortes.
Eles exigiam um encontro com o secretário de Segurança Pública, Mágino Alves. Policiais tentaram impedir a entrada, mas muitos conseguiram entrar. Mágino Alves recebeu os manifestantes e aceitou uma comissão para conversar e protocolar um documento com as reivindicações do grupo. E análise desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. O envolvimento de guardas municipais de Santo André, na Grande São Paulo, na morte de 5 jovens aqui da capital, corpos encontrados em Mogi das Cruzes, também na Grande São Paulo, coloca em discussão uma situação que há muito tempo isso vem sendo analisado pelos especialistas e pelas autoridades. Os guardas municipais têm autoridade para prender? Têm autoridade para matar? Têm autoridade para perseguir? Ou isso é de atuação das polícias civil e militar? Essa é uma discussão que as guardas elas foram criadas para cuidar dos próprios do município, como dizem, das praças públicas, dos prédios das prefeituras. No caso em São Paulo, fiscalizar, dar apoio à fiscalização dos ambulantes, do comércio ilegal. Isso é que é da autoria exatamente das guardas municipais. Mas não, eles se unem, se juntam, muitos deles acabam se envolvendo com milícias e acabam matando pessoas, acabam praticando crimes que realmente não são da autoria e não são da atribuição das guardas municipais. No caso específico de Santo André, seria uma retaliação. Um guarda municipal foi assaltado, foi morto, os colegas teriam se reunido e decidiram primeiro identificar, depois atrair e depois matar os suspeitos. Em outros estados também, as guardas municipais têm atacado pessoas, têm efetuado detenções, mas o poder mesmo de polícia pertence às polícias civil, militar e federal. As guardas, elas são responsáveis pelos próprios, por atuação no município, cuidar dos próprios, das praças públicas, do que se refere às prefeituras em todo o país. Bem, enquanto isso, a Polícia Federal faz uma operação que investiga um grupo de extermínio formado por policiais militares, a maioria de Goiás. Pois é, mais informações com a repórter Patrícia Piazza. Olá, pessoal do Link Record News. Olha, a estimativa é que o grupo de extermínio tenha matado mais de 100 pessoas. São cumpridos 39 mandados de prisão. Entre os suspeitos, há integrantes do atual comando da Polícia Militar de Goiás e também advogados. De acordo com a Polícia Federal, o grupo simulava que as mortes aconteciam em confrontos com as vítimas. Voltamos ao estúdio da Record News. Bom, e a respeito desses 2 casos que a gente acabou de mostrar, que mostram um verdadeiro abuso da violência policial, a gente pergunta na nossa enquete do dia. Você acha que casos assim te fazem sentir medo dos agentes de segurança pública? Para votar nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente e participe. Use a hashtag LinkRecordNews. Você também pode opinar por meio do nosso WhatsApp. Anote aí o número, DDD 11, número 95307-1851, e a gente aguarda, a gente espera a sua participação. Enquanto isso, a gente segue com outros destaques. Sexta-feira de paralisação de serviços públicos em vários estados do país. Bem, são profissionais da saúde, dos correios, bancários, motoristas e cobradores de ônibus que protestam contra a PEC que limita os gastos públicos federais nos próximos 20 anos. Mais detalhes você vai ter agora com a repórter Yula Braga. Olá, pessoal do Link da Record News. Os ônibus em Salvador voltaram a circular por volta das 6 da manhã, 2 horas mais tarde do que o horário normal. A paralisação na capital baiana começou durante a madrugada. 1.300.000 pessoas ficaram prejudicadas com esta greve de motoristas e cobradores. Os bancos também aderiram ao movimento e ficaram fechados durante a manhã, só devem voltar a funcionar na parte da tarde. Voltamos ao estúdio da Record News. Pois é, diante disso, foi uma manhã difícil para quem precisou sair de casa aqui em São Paulo e na região metropolitana. Protestos interditaram o trânsito em avenidas e estradas. Manifestantes contrários à PEC que limita os gastos do governo queimaram pneus e interditaram o acesso a um terminal de ônibus da Zona Sul. Um protesto chegou a bloquear totalmente o tráfego na rodovia Anchieta, no sentido São Paulo. Houve bloqueio também na Via Dutra, na rodovia Anhanguera, que liga a capital ao interior, também na Regis Bittencourt, que é a rota entre São Paulo e a região sul. A polícia já retirou os manifestantes, mas os reflexos no trânsito continuam, hein?
Bandidos atacaram um carro forte e roubaram R$500 mil em Goiás. O motorista que passava pela rodovia gravou imagens do veículo destruído. A explosão aconteceu em Campinaçu, no norte de Goiás, a cerca de 400 quilômetros de Goiânia. Apesar de o carro forte ter ficado destruído, os ocupantes não se feriram. Alguns motoristas que passaram pelo local logo após a explosão foram feitos reféns. Eles foram obrigados pelos criminosos a recolherem o dinheiro que estava espalhado na estrada. Um desses reféns é um homem de 26 anos que preferiu não ter a identidade revelada. Ele contou que os criminosos estavam fortemente armados e que no momento da fuga deram vários tiros para cima. A Polícia Militar de Goiás está fazendo buscas na região na tentativa de encontrar os suspeitos, mas até agora ninguém foi localizado. Bem, o Supremo Tribunal Federal confirmou hoje que os réus com condenação em segunda instância podem sim ser presos, mesmo que ainda tenham recursos pendentes. Pois é, em outubro, mesmo depois de o plenário ter permitido que os condenados em segunda instância fossem presos, o relator do caso, o ministro Teori Zavascki, decidiu abrir uma votação virtual na corte por meio eletrônico, para os outros ministros se manifestarem sobre a repercussão geral da decisão, ou seja, para que as instâncias inferiores da justiça fossem obrigadas a seguir o mesmo entendimento. Pois é, e agora, se algum juiz não seguir essa determinação do STF, caberá recurso para derrubar a decisão. E a polícia cumpre mandados de busca e apreensão em uma clínica de recuperação de dependentes químicos. Os internos afirmam que eram vítimas de maus tratos e agressões físicas. Cigarros contrabandeados, remédios de uso controlado e muitos pedaços de madeira. Todo esse material foi apreendido no CTR, Centro Terapêutico de Rafar, clínica para recuperação de dependentes químicos, que vem sendo alvo de investigação do Ministério Público. A questão de um ano foi instaurado o inquérito aqui pelo delegado titular de Rafar, do município de Rafar, por conta de diversas denúncias de maus tratos contra internos, né, naquela instituição, naquela clínica. 3 homens que trabalham na instituição como monitores foram presos em flagrante. Eles são apontados como os responsáveis pelas irregularidades. Esses monitores foram apontados por diversos internos, né, os internos dizendo que são eles os responsáveis pelas agressões físicas, pelas torturas. Bruno está internado no CTR há quase 3 meses com mais 159 usuários de drogas. Ele confirma todas as acusações. Eu posso confirmar que eram colocadas trancas nas portas, né? Havia manipulação, uma má manipulação de medicamentos. A casa de recuperação não foi interditada. Ela permanece em funcionamento normal até segunda ordem. O Ministério Público já tem conhecimento da atual situação do centro terapêutico. Além das irregularidades com internos, a polícia apura denúncias sobre cobrança indevida de mensalidade. Por isso, as prisões não devem parar por aí. A informação que eles recebem uma determinada quantia do governo e que eles também recebem uma quantia das famílias e que eles acabam enriquecendo, segundo denúncias anônimas que chegam constantemente, eles acabam enriquecendo ilicitamente. E olha só, o Distrito Federal está prestes a implantar um racionamento de água. E quem conta é a repórter Vanessa Lima. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. A previsão é de que 88% dos moradores do DF sejam afetados. O esquema ainda não foi oficializado pela Companhia de Abastecimento, mas o governo já havia confirmado que o racionamento seria necessário se o reservatório que abastece a região ficasse com volume abaixo dos 20%. E esse nível foi atingido nesta quinta-feira. A abertura de novos poços artesianos foi suspensa e a situação pode se agravar, já que a represa da região não tem uma reserva técnica de água. Voltamos ao estúdio da Record News. Bem, no próximo bloco você vai ver, os brasileiros já pagaram 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos em 2016. E a gente vai para o intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Até já. Fala, pessoal do Link Record News, nós somos os donos do mundo e a gente está aqui no palco do Teatro Augusta para fazer um convite incrível para vocês. A gente fica em temporada todos os sábados até 17 de dezembro. A gente conta com a presença de todos vocês. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui, tá bom? Um beijo, pessoal. Valeu, obrigado, valeu. Aê, Link Record News, domingo
dia 13, agora, vai ter calefação tropical, grátis, lá na Casa das Caldeiras. A festa começa de tarde, quando chega de noite, ó, forró com a caboclaria. Vamos lá, pessoal! 3h20 da tarde, pelo horário brasileiro de verão. O Link Record News já está de volta, agora falando de economia. É de um dado assustador. Os brasileiros já pagaram 1 trilhão e 700 bilhões de reais em impostos neste ano. O valor foi atingido na manhã desta sexta-feira, isso de acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Segundo a associação, a primeira vez que o impostômetro chegou a 1 trilhão de reais foi no dia 18 de dezembro de 2007. O recorde foi registrado no dia 30 de dezembro de 2015, com a marca de 2 trilhões de reais pagos pelos brasileiros em impostos. O valor abrange o total de impostos, taxas e também contribuições pagas pela população brasileira nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. Isso desde o dia 1º de janeiro de 2016. E quase metade dos cariocas está endividada. E o feirão oferece vantagens para quem quer renegociar as dívidas. Elson agora é só felicidade. A dívida de 20 mil reais que tirava o sono desse professor de história foi negociada e baixou em mais de 18 mil reais. Estou saindo bastante feliz, bastante alegre, bem aliviado. Um alívio que está bem distante para as 6 milhões de pessoas endividadas do Rio de Janeiro, quase metade da população do estado. Para tentar diminuir a inadimplência, 11 empresas participam desse feirão para negociar a dívida com os clientes. Além de renegociar a dívida, quem vem até aqui pode assistir a palestras sobre educação financeira. Um especialista dá orientações de como gerir o orçamento doméstico para que novas dívidas não sejam feitas. A gente tem uma preocupação, não é só de fazer a pessoa usar o 13º ou uma renda extra para liquidar, mas que ela não volte a ficar inadimplente, que ela consiga controlar melhor o orçamento familiar. Alex garante que não vai cair mais na armadilha do cheque especial. Parcelou a dívida de R$1.000. Com certeza eu vou conseguir pagar minha dívida agora. O dólar comercial disparava e a Bovespa tombava na tarde de hoje. Por volta das 3 horas, a moeda norte-americana disparava 3,95%, cotada a R$ 3,49. No mesmo momento, a Bovespa, o Ibovespa, aliás, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrava forte queda de 3,2%. O mercado ainda era influenciado pela vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Pois é, investidores estão preocupados com as posições mais radicais de Trump e a incerteza sobre o seu novo governo. O índice também é influenciado pelas ações da Petrobras, que operam em queda de 8%, e isso causado pelo aumento de 4 vezes no prejuízo líquido da empresa no 3º trimestre. Agora, uma denúncia, uma infestação de pombos assusta os moradores da Vila Palmeiras, na zona norte de São Paulo. Vizinhos dizem que uma família alimenta e atrai esses animais. O cheiro forte e o barulho dos pombos no local é impressionante. A repórter Denise Odorice foi até lá conferir. Casa toda fechada, roupas penduradas dentro da sala. Assim é a vida de José Tadeu, que mora aqui há quase 60 anos. Culpa da enorme quantidade de pombos concentrados na casa vizinha. O telhado, os muros, as árvores, por toda parte tem pombos. Essa lona azul esconde um pouco o quintal da casa, mas o cheiro ruim é forte e o barulho dos pombos é bem alto. Seu José vive preocupado. Eu fico com medo de ficar doente, pegar doença. Com a graça de Deus, até hoje não peguei. Nós estamos tão acostumados a ver pombos nas ruas que eles até parecem inofensivos. Mas essas aves podem transmitir várias doenças, não só para quem tem contato direto, mas também para quem mora nos arredores. Alergias, problemas de estômago e intestino e até a chamada doença do pombo, que na verdade são 2 enfermidades que podem levar à morte. A histoplasmose afeta os pulmões com sintomas bem parecidos com o da tuberculose. E a criptococose pode provocar um tipo de meningite difícil de curar.
As duas doenças são causadas por fungos presentes nas fezes dos pombos. Quando a gente inala isso, passando, as fezes ficando secas no chão, a gente acaba podendo adquirir essas patologias que eles podem transmitir. Os vizinhos dizem que os pombos ficam na casa porque os moradores jogam comida para as aves. Eles dão e depois já sobe tudo em cima, né? Mas dão onde? Na calçada? Onde é? Na rua, assim, joga alguma coisa, né? Na casa mora um casal de idosos, com 2 filhas e uma outra criança. Eles negaram que alimentem os pombos. Nós já tentamos espantar elas, chega de manhã, volta, vai embora. E eu falei, não posso cortar as árvores, né? É por causa desses frutinhos aqui, então? Sementinha, a gente pega aqui, selinho aqui. Eles gostam da sementinha. Sementinha, eles abrem com aquele biquinho, né? E comem. O casal admite que as zoonoses e a polícia ambiental já vieram até a casa, mas que nunca deixaram os agentes entrarem. A nossa equipe também teve a entrada na casa negada. No meio da conversa, o dono ficou irritado com os vizinhos. Ignorando. A Polícia Ambiental falou à nossa produção que os pombos não são responsabilidade da corporação, pois não são animais da fauna brasileira. A Secretaria de Saúde disse que é função das zoonoses vistoriar a casa, mas nós não tivemos autorização para acompanhar uma visita do órgão à residência. Enquanto isso, seu José tenta conviver com o problema. A filha dele já desistiu e se mudou de casa. Teve um netinho, ela ficou os primeiros 2 meses, ela ficou morando comigo. Hoje ela mora de aluguel, aqui ela não pagava aluguel comigo. A Vigilância em Saúde informou que acompanha o caso junto com o Centro de Controle de Zoonoses, mas que os moradores da casa nunca permitiram a entrada da equipe, mas sempre receberam orientações. Nos próximos dias, uma equipe vai tentar fazer uma nova visita no local. Bem, ainda em São Paulo, o policial que agrediu um iraniano, dono de uma loja de tapetes, foi condenado a 11 anos de prisão. A estudante que solicitou as ameaças também foi condenada. 11 anos, 9 meses e 10 dias de prisão. Essa foi a pena imposta ao ex-policial civil José Camilo Leonel, de 51 anos. A sentença foi anunciada nesta quinta-feira pela juíza Maria Priscila Hernandes Veiga Oliveira, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Leonel, que trabalhava como investigador da Corregedoria da Polícia Civil, está preso desde o dia 16 de abril. Ele é acusado de agredir e ameaçar o comerciante iraniano Navi Razolifar Tsaisan no início do ano. As câmeras de segurança da loja de tapetes gravaram as agressões. O crime teve a participação da estudante Yolanda Delce dos Santos, de 29 anos. Em dezembro do ano passado, ela havia comprado um tapete. Semanas depois, quis devolver a peça e pegar o dinheiro de volta, mas não houve acordo. Yolanda então saiu da loja e fez uma ligação. Imediatamente chega a viatura da Polícia Civil. Yolanda se aproxima e conversa com quem está ao volante e entra de novo na loja. Quem sai da viatura é José Camilo. Dentro da loja, os 3 conversam. O policial pede a nota fiscal da compra do tapete, que é entregue pelo comerciante. Em seguida, ele dá voz de prisão e tenta algemar Navi, que resiste. Eles lutam na frente de clientes e funcionários. Um dos empregados tenta apartar a briga. É nessa hora que José Camilo saca a arma e aponta para a cabeça do comerciante. Ao lado da viatura, mais violência. Navi está assustado e se recusa a entrar no carro da polícia. Vai continuar resistindo? Vai continuar resistindo? O investigador então chama reforço. São policiais do GOI, Grupo de Operações Especiais da Polícia Civil. O comerciante é cercado pelos policiais e José Camilo usa o fuzil de um deles para fazer mais ameaças. Na época, o caso foi parar na Delegacia de Defesa do Consumidor e na Corregedoria da Polícia Civil, onde um boletim de ocorrência foi registrado. Em depoimento, Yolanda e José Camilo disseram que não se conheciam, mas as câmeras de segurança desse restaurante, que fica a cerca de 200 metros de distância da loja de tapetes, flagraram os dois conversando momentos antes do crime. Yolanda foi condenada a 6 anos e meio de prisão, mas poderá recorrer em liberdade. Além da prisão, José Camilo foi condenado a pagar uma multa de R$20 mil. A aposentadoria dele foi suspensa e o cargo de agente da Polícia Civil cassado.
O Instituto de Segurança do Rio de Janeiro divulgou que 423 pessoas foram assassinadas em setembro. Um outro dado preocupante é que em 10 anos os policiais mataram quase o dobro que toda a polícia norte-americana. É resultado da guerra entre criminosos e policiais, principalmente na capital fluminense. Considerando os últimos 10 anos, a polícia no estado foi responsável pela morte de 8.052 pessoas. Nesse mesmo período, entre 2006 e 2015, 4.526 pessoas foram mortas pelas polícias dos 50 estados norte-americanos. Isso conforme dados do FBI. E no próximo bloco tem Bastidores com Débora Bresser. E a gente vai agora para um intervalo com os destaques da nossa agenda cultural. Continue com a gente. Olá, Link Record News. Somos o QG da Bike e temos um convite especial para vocês. No dia 13 de novembro, será a nossa última oficina do ano de 2016. E nessa oficina, além de a gente estar ensinando o pessoal a andar de bike, a gente terá piquenique. Você está mais do que convidado a estar conosco nessa oficina. E no ano que vem, teremos oficinas itinerantes. Vocês estão mais convidados. Tchau! E aí, galera, aqui é o Paulo, Profissão de Urubu, e olha só. É isso aí, sexta-feira a gente está chegando para tocar aí pela primeira vez em São Paulo. O show vai ser no Telstar Hostels, que fica na Vila Mariana, Capitão Cavalcante 177, a partir das 7. Esperamos vocês lá. E aí eu vou morder sua testa, fica lá no Pinela até fechar. Será que dá pro tempo congelar? Não dará pra... 13h36 da tarde, pelo horário brasileiro de verão, já estamos de volta. De volta com a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde. Quer dizer, então, que os homens estão mais noveleiros, digamos assim? Pois é, Marcela. Acabou de sair uma pesquisa de audiência das novelas que já demonstra também que houve um crescimento, um interesse um pouco maior das novelas. As pessoas falam que o pessoal não vê mais TV. Não é verdade, tá? A gente tem um dado que são 62 milhões de brasileiros que curtem ainda uma novelinha. Muita coisa, é muita coisa, ainda. é muita gente. Agora, o curioso mesmo é que deste total, 39% já são homens. Quase metade, então, meninas, eu acho que é um dado interessante, porque havia aquela ideia de que não, homem não gosta de ver novela e tal. Gosta sim, e não é pouco, tá? Essa é uma pesquisa que foi feita pelo Instituto JFK, junto com o IBOP. Então, a gente tem aí realmente dados importantes, né? Não é uma pesquisa qualquer, você tem aí um dado relevante com relação ao interesse da audiência. Então, é bom não desprezar o olhar masculino aí nas novelas, porque eles estão de olho, sim, senhora. Com certeza. Principalmente, acho que as novelas que são transmitidas aqui pela Rede Record, que são novelas históricas, né? Tem ali a história da Bíblia, outra novela contando um pouco sobre a época da escravidão. Então, os homens se interessam mais, né? Na verdade, você tem temas que são para a família toda. Então, eu acho que isso, certamente isso está demonstrado nessa pesquisa, né? A gente tem uma mudança no comportamento da audiência, logicamente por conta também da mudança no tipo de história que está sendo contada, né? A gente teve até, inclusive, o ano passado, vocês lembram, os 10 Mandamentos, no começo desse ano, que foi realmente um fenômeno, né? E são novelas que têm uma temática que todo mundo gosta, agrada a todo mundo. Então, aí os homens estão mostrando que também estão assistindo bastante novela, né? Bom, e falando em homens, quer dizer, então, que o Brad Pitt divulgou um primeiro vídeo depois de toda aquela polêmica de que ele teria batido no filho, foi inocentado pela justiça. E aí? Ele foi inocentado, estava uma briga com relação à guarda, agora ele falou que ele vai realmente tentar uma guarda compartilhada. O que ele fez foi fazer a primeira aparição pública depois do divórcio. Ele teve, num red carpet, ele foi fazer o lançamento do novo filme dele, que é com a Marion
Kotlay, que foi, inclusive, apontada na época como sendo pivô da separação, e até o marido dela veio a público e falou, não tem nada a ver, porque, na verdade, nesse filme, ele faz um par romântico com ela e acaba que as pessoas fizeram muito uma relação com o senhor e a senhora Smith, que foi onde ele conheceu a Angelina. Então, ficou esse zum, zum, zum. Que não tem fundamento, aquele né? zum, 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 mas, na verdade, não tem nada a ver. Ela já negou, o marido dela já negou, o Brad já negou, quer dizer, mas ele apareceu pela primeira vez em público depois do anúncio do divórcio. E é claro que as pessoas já estão, ele tá um pouco mais magro, ele tá com essa cara, mas tá batido. Não, ele não tá não, então, vai. O Brad pra ficar Tá batido, ótimo, eu diria. Eu também diria que ele tá muito bem, gente, sinceramente. Ele E ainda teve que aí... esteja, está lindo ainda. Pois é, então ele esteve aí, agora vai começar a fazer, provavelmente, uma série aí de lançamentos, né? Participar do lançamento do filme em várias partes do mundo e vamos acompanhar. Agora é aguardar mesmo, porque ele provavelmente agora vai ter esse desfecho do acordo com relação à guarda dos filhos, que né, não ficou claro, e pelo menos assim parece que ele realmente não houve nenhuma agressão, que era o que se falava, né? Que ele teria agredido o Maddox, o filho mais velho. Então, parece que não aconteceu, então vamos aguardar, mas né, sempre na torcida aí por um casal que é tão querido de todo mundo. Né? Claro, tá certo então, Débora. Obrigada pela sua participação. Até segunda-feira, não sei se você vai folgar no feriado. Não, eu vou folgar só no fim de semana. Segunda e terça estamos aí. Então, ótimo final de semana para você. Até lá. Muito obrigada, ministra. Até vocês segunda, também. bom fim de semana. Bem, agora preste muita atenção nessas informações, porque mais de 60% dos processos de erro médico em cirurgias plásticas envolvem profissionais sem especialização na área. Pois é, uma pesquisa revela que muita gente não se preocupa como deveria com a qualificação do médico. Dá só uma olhada nessa reportagem. O desejo de ficar com as medidas perfeitas virou um sofrimento na vida de Ediluce. Fiquei muito triste, fiquei muito chateada. Foi pela internet que a carioca procurou o médico. Buscava alguém que fizesse a cirurgia por um preço acessível. Descobriu em Ubá, Minas Gerais. Gastou quase R$8 mil. Foi operada em julho de 2015. Dias depois, a surpresa desagradável. O resultado ficou diferente do esperado. Estou me sentindo horrível. Eu não consigo nem olhar, porque está mais deformado do que antes. Ediluce entrou com processo contra um médico que não tem título de especialização em cirurgia plástica. Uma pesquisa mostra que casos assim são frequentes no país. Em todo o Brasil, tramitam 3.000 processos judiciais por erro médico nesse tipo de cirurgia. 37% deles são contra cirurgiões plásticos. Os outros, mais de 60%, são contra médicos que não possuem especialização nesta área. Dos 63% de médicos não especialistas em cirurgia plástica, o índice de condenação desses 63% próximo de 70%. É injustificável que um paciente queira realizar uma lipoaspiração e vai submeter esse procedimento em um consultório com um médico não especialista. De todos os processos em andamento no país, mais de 60% são por danos estéticos. Mas uma cirurgia plástica mal feita oferece riscos ainda mais graves. Entre as ações judiciais, há também casos de infecção pós-cirúrgica, perda da função ou sensibilidade de um órgão e até morte do paciente. Ao lado dos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais realiza cirurgias plásticas no mundo. O último levantamento aponta mais de 1.200.000 em um ano. O procedimento sem um médico com especialização não é ilegal, mas é preciso ficar atento. Você pode cortar um nervo da face, por exemplo. Quer dizer, existe hoje em dia uma cirurgia que é a bichectomia, a ressecção da gordura de bichar. O nervo facial passa junto dessa gordura. Pesquisar o nome do médico e procurar referências sobre ele são algumas formas de evitar o retorno para a sala de cirurgia. A pessoa pode ficar sequelada e torta, entre aspas, para o resto da vida.
E hoje é sexta-feira, é dia de Link Pet aqui no Link Record News. Você acha que seu cachorro, seu gato é desobediente? Quer mudar isso? A bióloga e especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, vai dar algumas dicas. E agora ela volta nessa segunda edição respondendo às perguntas dos telespectadores, né, Luísa? Exatamente, e acompanhada do Thor, que é um Shiba Inu que está aprendendo o que é obediência também. Além de lindo, então, ele está começando a ficar obediente? Exatamente, porque é uma raça que é um pouquinho difícil, mas ele está passando por treinamento e agora ele está mais tranquilinho. Legal, olha só, a Marina Soares, de Atibaia, São Paulo, diz o seguinte: quando eu chamo meu cachorro, ele não atende. O que eu faço? Ela pergunta. E aí? Pois é, Marina, muitas pessoas têm esse mesmo problema que você. Então, um treinamento muito simples é você pedir para uma pessoa segurar o seu cachorro de um lado de um corredor, por exemplo, e ficar do outro lado. Chamar de uma forma muito festiva seu cachorro e quando ele vier até você, fazer muito carinho e até dar um petisco. Outra dica também é você, quando for dar bronca nele, não chamá-lo de forma veemente com o nome dele, porque daí toda vez que você chama o nome dele, ele sabe que é bronca e não vai vir. Então só chame pelo nome quando for para ele vir de uma forma bem festiva, isso vai ajudar. Legal, e olha, o Rafael Oliveira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, tem uma pergunta interessante. Olha só, tem vezes que meu cachorro empaca durante o passeio. Como eu faço para ele me obedecer? Ele pergunta, então. E aí, é normal isso? É bastante comum, principalmente quando o cachorro ele quer voltar para casa ou ele não quer passar em algum terreno específico. Então, o ideal é agachar e chamá-lo de uma forma festiva, que daí vai facilitar. Mas é sempre importante prestar atenção que nessa época de calor, às vezes os cachorros cansam e não querem mais passear. Então é importante também observar se ele está muito cansado e voltar para casa. Se não, só chamar de uma forma festiva que ele vem tranquilamente. Legal, e olha, a Raquel Vaz, de São Paulo, capital, diz o seguinte: o adestramento ajuda na obediência? E aí? Ajuda sim, porque o adestramento nada mais é do que ensinar o senta, deita, dá pata, fica. Isso é uma forma do cachorro aprender a se comunicar com o humano. Então isso ajuda bastante, o adestramento ajuda bastante na obediência, principalmente quando ele é voltado para essa parte de comunicação, para o cachorro entender o que o humano quer e o humano entender o que o cachorro também está querendo. E o Thor tá se manifestando aí de algum jeitinho. O que será que ele quer? Tá aflito? O que é? Ele quer passear. Ele já cansou de ficar aqui no estúdio, quer passear, porque também tem os momentos que a gente precisa entender o que o cachorro quer e também aproveitar que ele quer passear e também já dar um passeio com ele. Já já ele vai passear, viu, Thor? Viu? Calma aí, Thor. Olha, a gente tem uma outra pergunta agora que vem do Rio de Janeiro, capital, do Daniel Fernandes. Ele que diz o seguinte: toda vez que meu cachorro faz coisa errada, eu brigo com ele, mas não adianta nada. Como que eu devo fazer? Ele pergunta. Muitas vezes a bronca realmente não vai adiantar, porque a bronca ela funciona como algo que reforça o comportamento negativo. Então o cachorro tá lá destruindo alguma coisa, você não tá dando atenção, mas de repente você vê o que ele faz e dá bronca. Então você reforça, porque tudo que ele queria era atenção. Então a gente faz o contrário. Toda vez que ele aprontar, a gente ignora, não fala com ele, porque daí ele vai entender que esse comportamento é errado e vai minimizar esse comportamento que não é adequado. Tá certo. E olha, a Raíssa Antunes, de Brasília, no Distrito Federal, diz o seguinte: eu vi um gato que o chama e ele vem. Como eu ensino isso para o meu gato? Porque o normal é você chamar o cachorro obedece mais. O gato também? É possível ensinar obediência para o gato também. Muitas pessoas acham que é difícil, mas é possível sim. E da mesma forma com o cachorro. Então chama o seu gato com um brinquedinho, ajuda bastante aquelas penas, aqueles brinquedinhos de corda. Eles chamam bastante a atenção do gato. Então chama o gato utilizando esses brinquedos e quando ele chegar até você, brinca bastante, faz bastante carinho, que cada vez mais você vai chamá-lo e ele vai vir até você. É um treinamento, não é do dia para a noite, mas é possível. Legal, então o Thor agora vai poder descansar e passear, que ele já está ficando um pouquinho aflito. Obrigada pela sua participação mais uma vez, Luiz, esclarecendo então as principais dúvidas dos nossos telespectadores a respeito do comportamento, da teimosia. Obrigada pelos seus esclarecimentos, Luísa. Eu que agradeço, um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para você também. O Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informações. Até já.
Faltando 6 minutos para 4 horas da tarde, o Link Record News já está de volta. De volta com a sua participação, na enquete de hoje a gente abordou 2 casos polêmicos de abuso de violência policial. Em São Paulo, um guarda civil metropolitano disse que confessou que ele teria armado uma emboscada onde 5 jovens teriam morrido. E em Goiás, uma operação da Polícia Federal está investigando uma suposta rede de policiais de um grupo de extermínio formado por policiais militares. Diante disso, a gente perguntou para você se você acha que casos assim te fazem sentir medo de policiais, dos agentes de segurança pública. A gente vai mostrar agora o resultado final da enquete, porque agora não dá mais tempo para votar. Você pode votar na próxima edição do Link Record News, na segunda-feira. Vamos então ao resultado desta sexta-feira. 45 acreditam que sim, que esses casos fazem as pessoas sentirem mais medo dos policiais. E 55% acreditam que não, que esse tipo de caso não suspeita, não causa mais medo aos moradores, à população de uma forma geral. A gente agradece a sua participação e te convida para participar na próxima segunda-feira, na primeira e na segunda edição do Link Record News. E agora a gente segue com outros assuntos. O cantor, compositor e poeta canadense Leonard Cohen morreu nesta quinta-feira aos 82 anos. A causa e o local da morte não foram informados. A família de Leonard Cohen pede privacidade. Leonard, dono de um característico timbre seco e voz rouca, que foi ficando mais grave com o passar dos anos, se retirou da cena artística nos anos 90 e, em 1996, ficou recluso em um monastério budista na região de Los Angeles. Mas ele voltou à música por uma razão pouco espiritual, quando descobriu que seu agente havia roubado grande parte de sua poupança. O repórter Record Investigação venceu o prêmio da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho com o programa As Eternas Escravas. Durante 2 meses, os repórteres Lúcio Sturme, Gustavo Costa e Marcelo Magalhães investigaram uma série de crimes contra crianças descendentes de escravos de um quilombo a 320 quilômetros de Brasília. Meninas entre 9 e 14 anos que eram exploradas por quem deveria protegê-las. O que ele fez, ninguém no mundo não pode fazer. Já a reportagem A Rota da Castanha, Exploração Sem Limite, que denunciou as condições desumanas de trabalho dos quebradores de castanha no Agreste Brasileiro, recebeu menção honrosa. Parabéns, então, aos profissionais envolvidos aí nesse prêmio. Bem, agora eu te pergunto, qual é o seu sonho de Natal, hein? O que você gostaria de ganhar de presente? Um grupo de voluntários fez essa pergunta aos moradores de um asilo. E as respostas surpreenderam pela simplicidade. As fotos da campanha ganharam a internet e já emocionaram milhares de pessoas pelo Brasil. Uma lousa, giz e o direito de sonhar. O que te faria feliz neste Natal? Foi a pergunta que este grupo de amigos fez aos 47 moradores de um lar de idosos. Aqui moram velhinhos que foram abandonados pela família ou que recebem raras visitas de parentes. Em datas importantes como o Natal, quase ninguém aparece. Os voluntários, então, decidiram organizar uma festa. Mas, afinal, o que será que eles querem ganhar de presente? Cada um pode pedir qualquer coisa. O seu Alfredo, de 74 anos, quer uma calça jeans número 40 e um perfume. O seu José, de 72 anos, quer uma camisa GG e bala. Seu Pedro quer um relógio, seu Adão, um chapéu e um sapato. Seu José Ferreira, de 83 anos, é o xodó do abrigo. Você gostou de aparecer aqui? Ele só quer um caderno de desenho e uma caixa de lápis de cor. Beijo! A galera! Dona Alexandrina pediu um vestido GG. Ela fez até um coraçãozinho na lousa, apesar da carinha fechada.
Seu Alvino quer chocolate branco e um relógio. Ele já vai completar 80 anos. A dona Eulália, toda vaidosa, até pediu um rádio. Mas o que ela quer mesmo é um batom rosa. Aos 78 anos, a dona Eulália está procurando um namorado. E não pode ser qualquer um não, viu? Da minha altura. Da tua altura? Seja bonitão, então? É, que não seja muito feio. Alguns pedidos são tão simples que até emocionam. A dona Mariazinha quer uma boneca de pano e um gorro. O outro, seu Adão, que acaba de sair do hospital, só quer uma calça e um cinto. E o seu Benedito? Ele pede um gorro e pantufas. O asilo funciona há quase 100 anos em Curitiba, no Paraná. Tinha 22 funcionários, mas a situação não tá boa. 6 pessoas já foram demitidas e algumas outras ainda podem perder o emprego. A casa tem um convênio com a prefeitura, mas depende muito de doações para manter o conforto dos moradores. Produtos de limpeza, fraldas geriátricas, alimentos, tudo pode ajudar. Mas agora, os senhorzinhos e senhorinhas estão animados mesmo para receber os presentes de Natal. A campanha feita pelos voluntários foi postada numa rede social. A ideia era mobilizar a comunidade. Mas as fotos foram vistas, curtidas, compartilhadas, espalhadas por todo o Brasil. De um dia para o outro, esses lindos velhinhos emocionaram milhares e milhares de pessoas. Alguém duvida que o Papai Noel vai ser generoso com todos eles? Mais importante ainda é o carinho que eles esperam receber junto com cada presentinho. O que o senhor vai querer de presente? O que me deem tá bom. É, que venha de bom coração, né? É. Você vê, né? Pedidos tão simples e as imagens são tão bonitas, né? Tocam, assim, de certa forma, Com né? certeza, Claro. emocionante, né? Realmente. Bom, essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp e participe nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. Bem, lembrando que o Link Record News é exibido de segunda a sexta-feira em 2 edições, às 11 da manhã e também às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel. Continue participando pelas redes sociais. Eu encontro vocês logo mais às 5 da tarde na próxima edição do Hora News. Record News, informação para você crescer. Até mais. Tchau.